Aleluia, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus, que gostoso que é estar na casa do Pai, né? Reunidos como igreja, tão gostoso louvar o Deus que a gente tanto ama, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer pisar, né? Se eu fosse aqueles pregadores que cantam, eu já ia puxar agora a música, mas a minha esposa me proibiu. Falei, então pode ser por baixo? Não, também não. Melhor não. Aleluia. Não sei se vocês repararam, mas eu não sou o pastoral, deu para perceber. Mas o Senhor vai falar conosco também, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que Ele nos deu aí para compartilharmos essa noite. Está no Salmo 90, no verso 12 do Salmo 90. Verso 12 do Salmo 90. Aleluia. Verso 12 do Salmo 90. Se você tem a sua Bíblia aí, aleluia, se não tem misericórdia. Aquela velha piada, né? Mas aqui também temos a palavra, tá? Então diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém. Senhor, aqui está a Tua palavra rema, Pai, que vai nos direcionar hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que não seja eu, que não seja a minha vontade, que não seja que a minha boca seja usada, meu Deus, por Ti, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito que guie, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece meus pecados, minhas transgressões, Pai. Em nome de Jesus, peço perdão, que o sangue do Cordeiro me lave e me purifique agora, meu Deus, para que a Tua palavra, que é uma mensagem imaculada, que é uma palavra sagrada, meu Deus, seja respeitada, meu Deus, não seja trocada, meu Deus, por heresias, não seja contaminada por erros, equívocos humanos, Pai, mas que ela venha direto do Teu trono, meu Deus. Tua palavra que é suficiente, Tua palavra que é errante, inerrante, que é mais eficaz que uma espada de dois gumes, Pai, que vai lá na divisão do espírito e da alma, Pai, e que não volta vazia, meu Deus. Derrama sobre o Teu povo, Pai, derrama sobre mim também, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Salmo 90, por muitos ele é atribuído ao Moisés, né? A autoria dele é atribuída por muitos a Moisés, mas eu já ouvi dizer que isso não tem como se ter tanta certeza. Mas o Salmo 90, o importante é prestarmos atenção no seguinte, que ele é praticamente uma meditação contemplativa sobre duas realidades, duas verdades. De um lado, a fragilidade humana, a brevidade dessa nossa existência na Terra e a nossa fragilidade, né? A nossa brevidade. E de outro lado, a outra verdade é o reconhecimento, a exaltação de alguns atributos de Deus. Sua eternidade, sua onipotência, onisciência, onipresença, sua sabedoria que se sobrepõe a tudo e a todos, mediante o Teu controle sobre todas as coisas, sua justiça e também a sua bondade, misericórdia e amor. E isso a gente pode extrair lá dos versos anteriores a esse que nós lemos, dos versos 1 ao 6, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Está aí o Pai amoroso.
Está aí o Pai presente, né? Está aí o Pai que nos socorre, né? O atributo da bondade, do amor, da misericórdia dele. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Está aí a divindade dele, né? A criação que está nas mãos dele, amém? A eternidade. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Está aí a nossa brevidade, a brevidade dessa nossa jornada terrena e a nossa fragilidade. Amém? Amém. Depois de reconhecer e confessar isso tudo, é que o salmista faz um pedido, como se fosse uma breve oração, uma prece. Ele lança esse pedido a Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, para que a gente tenha discernimento da nossa finitude, para que a gente lembre disso, para que a gente tenha isso presente, porque o tempo, ele é implacável, e muitas vezes a rotina, ela nos distrai com muitas coisas, e ela vai nos induzindo, ou nos fazendo esquecer dessa verdade, da nossa brevidade e da nossa fragilidade. Nós não temos domínio de nada, muito menos podemos acrescentar um côvado, como diz a Bíblia, aos nossos anos, à nossa vida. Então, nós sabemos da nossa fragilidade, da nossa finitude, mas precisamos ter consciência diária disso, presente, servindo de alerta. Para o quê? Para fazermos as melhores escolhas de como vamos usar o tempo que o Senhor confiou a nós, o tempo precioso de vida que Deus nos deu para cumprir aqui nessa existência. Então, ela serve para nos despertar isso, né? Para que não, porque nós não temos, né, na verdade, a presciência da duração do nosso tempo, mas o Senhor sim, né? O Senhor, diz a palavra, nós não sabemos, mas o Senhor nos assegura que todos os nossos dias estão determinados e escritos. Todos os nossos dias estão escritos por Ele, né? Diz o Salmo 139. Todos os dias determinados para mim, para vocês, foram escritos no livro dele, antes mesmo que esses dias existissem. Por isso que é tão salutar a gente lembrar sempre dessa pergunta e dirigir a Ele, que Ele sabe quantos dias nós temos, qual é o nosso tempo determinado e qual é a nossa missão nessa terra. Então, essa pergunta que o salmista faz como uma prece: ensina-me, Senhor, a ter a sabedoria de entender a brevitude, a brevidade dos meus tempos, a finitude da minha vida. Ensina-me, Senhor, para que eu possa ter um coração sábio. É justamente para que a gente direcione para o Senhor isso, e que Ele nos guie para o centro da vontade dEle, para que a gente cumpra a vontade dEle, os planos dEle, que a gente não se desvie com as nossas distrações, que a gente não se perca nessa jornada. A gente tem que estar sempre voltando ali, e pedindo: Senhor, eu estou acertando, eu estou errando, eu estou usando o meu tempo da forma que te agrada, da forma que o Senhor programou para a minha vida, daquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Eu estou andando com as pessoas, eu estou dividindo o meu tempo com as pessoas certas, eu estou ocupando o meu tempo nos lugares certos. Pai, me ensina, me
mostra, me revela. Uma oração que devia ser diária nossa, para Ele estar sempre ajustando de novo a nossa rota, né? E diz alguns especialistas, alguns pensadores sobre a gestão do tempo, né? Esses especialistas sobre gestão, otimização do tempo, que aquilo em que a gente investe tempo e energia revela o que é importante para nós, algo parecido com isso, né? Ou ainda que aquilo que a gente dedica tempo é no que nós vamos nos transformar. Misericórdia. Misericórdia, né? Então é mais ou menos isso que eles dizem, e a gente pode fazer um paralelo com a palavra do Senhor, lembrando o que o Senhor Jesus Cristo nos advertiu: aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então a pergunta de 1 milhão para mim e para vocês, a pergunta que eu não quero calar: no que estamos dedicando o nosso tempo de vida? O tempo de vida que Deus nos concedeu, no que a gente está dedicando? Onde está o meu e o teu tesouro, os nossos corações? Onde estão? Amparando os nossos entes queridos na velhice, na enfermidade, com amor e paciência? Com amor e paciência, porque às vezes requer isso, requer amor e paciência, e o amor é uma escolha, é uma decisão, Às vezes a gente está atribulado, está cansado, e aquela pessoa que não tem o mesmo ritmo que a gente, mas ela precisa de paciência. A gente precisa ter aquela escuta ativa, aquela escuta paciente, Aquele ombro amigo, doando a nossa presença, doando conselhos. Amém? Ou será que as nossas agendas estão assim tão sobrecarregadas de compromissos, que o que a gente deixa para aqueles que precisavam ser as nossas prioridades, a gente deixa o que sobra, o que resta? E olhe lá, com pressa ainda. Sobrou agora um tempinho, restou isso aqui, agora dá para eu dar uma atenção, mas que seja rápido. Então, que a gente traga a consciência o que o Senhor quer da gente, porque a gente tem que ser luz, dessa terra, sal dessa terra, luz desse mundo. Amém? Amém. Assim também com os nossos pequeninos, com aqueles que ainda, que o Senhor confiou a nós, essas vidas, que ainda estão aprendendo o que é certo e o que é errado, que ainda estão aprendendo a caminhar, Nós precisamos dispor do nosso tempo, da nossa atenção, para guiá-los, para ensiná-los. Amém? E a nossa vida com Deus, com a casa do Senhor, é o melhor? É a melhor parte que nós estamos dando do nosso tempo? Ou também é o resto, é o que sobra, é o quando dá? Lembrando o que o Senhor Jesus nos deixou também como mensagem, É necessário realizar as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Naquela época não tinha energia elétrica, então a noite, hoje mas ele quis fazer essa comparação, porque naquela época naturalmente ninguém conseguia fazer nada à noite à luz de lamparinas, Então não podia mais, e era tão rápido, vira o dia, chega a noite, e assim é a nossa vida. Então é a mensagem que ele nos mostrou como exemplo, nos deixou de exemplo: realizar as obras daquele que nos enviou, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Amém? É claro que lazer é saudável,
estudo e trabalho são coisas importantes, necessárias, até porque muitas vezes elas revertem também em bênçãos para os nossos, também mostra cuidado para com os que são, aqueles que o Senhor nos confiou. Nós precisamos sustentar a nossa casa, a nossa família, nós precisamos crescer, nós precisamos servir melhor aqueles a quem a gente vai dedicar a nossa profissão, honrando a Deus com isso, é claro que sim. Mas a gente não pode fazer dessas motivações aparentemente nobres como desculpas para justificar que os nossos tesouros e corações estão em coisas equivocadas, que o nosso tempo está sendo desperdiçado com excessos. Então, em tudo, equilíbrio, segundo a orientação que a gente recebe do Senhor. Amém? Quero ler aqui para vocês o Salmo 39, do verso 3 ao 6. Salmo 39, do verso 6, do verso 3 ao 6, diz assim: meu coração, pelo menos na NVI, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra, e em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Amém? Isso nos faz lembrar também a parábola do rico insensato, que o Senhor nos conta. Havia um homem, um fazendeiro, muito próspero já, e que teve uma safra acima da média, e ele falou: meu pai, o que eu faço com isso tudo agora? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, para armazenar tudo, e aí poderei descansar, usar das coisas boas, comer, beber e dizer: estou tranquilo, agora estou garantido. Não. O Senhor Jesus falou: louco, insensato, hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem ficará todas as tuas riquezas? Para quem ficará? Se o Senhor não voltar antes, com quem vai ficar tudo aquilo que a gente tem construído? Se Ele não voltar antes da nossa terceira, da nossa quarta, da nossa quinta geração, com quem vai ficar todo o esforço, dedicação, tudo aquilo que a gente acumulou, tudo aquilo que a gente às vezes acaba endeusando? Com quem vai ficar? Provavelmente na terceira, quarta, quinta geração, se o Senhor não voltar antes, nem saberão quem fomos, não saberão como a gente construiu, o que nos custou, o que não nos custou. Pessoas entrarão na família, brigas, como a gente vê muitas vezes, quando passa de uma geração para outra, brigas, dissensões, divisões, e tudo aquilo que a gente fez muitas vezes para dar tranquilidade, até mesmo para a próxima geração, acabou, perdeu o sentido. Por isso que a gente tem que buscar: Senhor, é isso? É aqui que eu paro? É aqui que eu volto? Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das minhas necessidades, Ele conhece, a gente sabe, Ele sabe, Ele sabe das nossas vontades, dos nossos estresses,
que a gente precisa muitas vezes nos distrair um pouco. Nada disso é pecado, desde que a gente saiba que a nossa vida está de uma forma geral centrada nas coisas que são do alto. Amém? Muitas vezes a gente briga, né? A gente discute, puxa vida, meu carro, arranhou meu carro. Daqui 3, 4 gerações do próprio carro, a gente vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, eu briguei por causa daquele carro. Ou aquela roupa que você vai olhar a fotografia 10 anos depois, vai falar, misericórdia, como é que eu vesti isso aqui e briguei por causa daquela roupa, ou me endividei por causa daquilo. E olha aí, agora a gente está até envergonhado. Amanhã virou pano de chão. Amém? A nossa herança, a gente não sabe como vai ser, né? A nossa herança material, como eu falei. Mas o nosso legado espiritual, esse sim a gente sabe. Porque está escrito, ele vai ecoar, ele vai repercutir perpetuamente. Porque é promessa de Deus. O Senhor promete que as bênçãos dele alcançarão 1000 gerações nossas, daqueles que amam a ele e que obedecem a palavra dele. 1000 gerações serão alcançadas. Então, o nosso legado espiritual, sim, é nesse que vale a pena a gente pôr mais energia e mais tempo. Amém? O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala o seguinte: assim fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. E mais, na carta, também o apóstolo Paulo aos Efésios, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, tolos, em algumas versões, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo em algumas versões, porque os dias são maus, é o que nós estamos vendo e vivendo. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? E quando compreendemos qual é a vontade do Senhor, precisamos então tomar cuidado com as astutas ciladas do diabo, que vai querer nos distrair, vai querer nos roubar, porque ele, aquele que milita contra o povo de Deus, ele sim está desperdiçando o tempo dele para que a gente perca o nosso, para que a gente perca o foco. E aí sim, sabemos a vontade do Senhor, e agora a gente tem que ter foco, para não se perder, para não se perder em distrações, em inutilidades, futilidades, excesso de compromissos profissionais por conta de ganância, de ambição, por dinheiro ou poder, ou por medo de escassez. Porque o nosso provedor é o Senhor. Não tema, Ele vai prover. Ele vai prover. Saiba a medida certa. Saiba a medida certa. E saiba priorizar as coisas. Amém? Então, façamos como Neemias, ou como Noé, que não se desviaram do foco. Não desviaram o foco deles, da missão que o Senhor confiou a eles. Neemias e Noé, eles receberam todo tipo de injúria, de ameaças, de propostas, de zombarias, mas eles mantiveram-se firmes, com o foco naquilo que o Senhor tinha dado para eles como missão. Um reconstruindo o muro, as muralhas, as portas de Jerusalém, o outro construindo uma arca, uma super barca. Dizem alguns, mas isso não é provado, que sequer havia chovido até a época de Noé, antes do dilúvio, ou que tinha chovido pouco, mas certamente aquele dilúvio ninguém concebia, né? Então, eles eram motivos de zombaria, né?
Neemias também foi atacado, foi ameaçado, mas eles tiveram discernimento espiritual, eles tiveram estabilidade emocional, equilíbrio, né, e se mantiveram no foco, assim como os mártires da igreja primitiva também, né, assim como os nossos missionários hoje, que doam a sua vida, né, renunciam ao conforto, se colocam na linha de frente, estão sob ameaça de tudo que é tipo de sorte, né? Mas eles não perdem o foco, eles doam-se aquilo que o Senhor deu para eles como missão. Talvez para cada um é uma coisa, talvez a gente tenha que ser missionário aqui, talvez a gente tenha que ser missionário nas nossas casas, nas nossas famílias, né? A gente não pode perder o foco da presença de Deus, das coisas importantes. Mas não é só, também as preocupações. As preocupações também querem, e talvez o nosso inimigo queira plantá-las justamente para nos roubar, nos distrair. Aquelas preocupações que nos aterrorizam, corrompem a nossa fé, a nossa confiança, tiram o nosso foco de Jesus. Segundo a revista eletrônica Isto é Dinheiro, um estudo que foi feito numa universidade na Pensilvânia, nos Estados Unidos, comprovou que as nossas preocupações mais recorrentes e os nossos medos mais frequentes não vão se materializar e se concretizar. Eu não sei qual que é a metodologia que eles usaram, mas eu procurei ver, realmente tem esse estudo. Não sei como é que é a ciência da probabilidade, da estatística, mas eles realmente é uma universidade respeitada nos Estados Unidos, e eles dizem como resultado dessa pesquisa que chegaram a quantificar que 91% desses nossos medos frequentes e das nossas preocupações que são recorrentes, elas não acontecem, elas não se concretizam. Não mereciam, portanto, nem a nossa atenção, não mereciam o nosso sono perdido, a nossa fé enfraquecida, né? A preocupação excessiva, ela gera ansiedade, pode desencadear pânico e vai roubando não só a nossa paz, como a nossa saúde, nosso tempo precioso para aquilo, vai nos paralisando para executar aquilo que o Senhor quer que a gente execute em todas as áreas da nossa vida. Não se preocupe tanto, amém? Diz a palavra, está escrito, né? Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Salmo 3, verso 5. Sabe por quê? Porque também está escrito que aquele que nos guarda, aquele que me guarda e te guarda, não dorme nem cochila. Salmo 121, 3, 4. Está escrito essas duas coisas. Então, diga assim, não é fantasma, é o Senhor Jesus que vem vindo para o meu barco, para o teu barco. É Ele que vem em direção ao nosso barco, nessa tempestade, nesse mar que está assolando o nosso barco. Não é fantasma, é o Senhor Jesus, aquele que acalma a tempestade que está vindo. É Ele que tem o controle. Nós entregamos a nossa vida. Então, descansa, não importa, descansa. Amém? A nossa irmã Sofia, que louva também, eu não lembro quando que ela falou, se foi uma ministração do louvor, mas ela falou o seguinte, eu achei bem interessante: o nosso trabalho é só descansar. Amém? Então não vamos perder o nosso tempo. Senhor, ensina-me a saber com o que eu tenho que me preocupar. Também mágoas, rancores que nos aprisionam e roubam o nosso tempo, que nos dispersam, que nos fazem lutar muitas vezes guerras que o Senhor
Não tinha para nós. Não eram guerras que a gente deveria perder o tempo. O nosso tempo, o tempo que Ele nos concedeu. Então, que busquemos a reconciliação, empenhemos o tempo e o esforço para pedir perdão, ser perdoado, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, porque às vezes acaba o tempo. E o meu tempo talvez esteja acabando também. Vamos correndo aqui. Mas, vamos dar uma corridinha aqui. Se estamos aqui hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? E elas estão se renovando para nós. Então, que a gente não perca as nossas oportunidades, que a gente saiba dar frutos do Espírito. Amém? Cuidado com a falsa sensação de tempo duradouro, que muitas vezes a rotina nos faz ter uma falsa impressão. Que a gente saiba escolher quais são as nossas batalhas, quais são as batalhas que o Senhor quer que a gente empenhe tempo. Que a gente não perca tempo com o vizinho que perturbou, com o carro, com algumas coisas que talvez a gente esteja perdendo um tempo tão precioso. Que a gente seja generoso, né? Porque como o Senhor nos advertiu, para encerrar, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, né? Mas será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló. O povo se dava em casamento, comia, bebia, se distraía, mas de repente, e é assim a nossa vida, né? Ou pela vinda do Senhor Jesus, ou pelo último e derradeiro suspiro que nós temos aqui. E aí não teríamos perdido o nosso tempo e com o quê? Amém? Então, que a gente leve essa oração para os nossos corações. Senhor, ensina-nos todos os dias, Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente tenha um coração sábio, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pela Tua presença aqui. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Pai, para esse tempo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, conduza-nos, meu Deus, cada vez mais para o centro da Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.